Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo aqui em seus estúdios John Andrew. Ele que é engenheiro, também técnico em segurança do trabalho, engenheiro de produção, pós-graduado em engenharia e controle e automação, com MBA em gestão pública, com ênfase em cidades inteligentes. Ou seja, é um profissional qualificado para estar nos mostrando um pouquinho onde que o turismo entra dentro dessas cidades inteligentes. Mas antes, gostaria que você, além desse mini currículo que eu apresentei, quem é John para John? Ótimo dia, Adriana. Ótimo dia a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho mais sobre o turismo industrial, sobre as cidades inteligentes, né? Então, o John para o John, ele é um profissional aí dedicado na área da engenharia, né? Com algumas expertises na área da engenharia, mas apaixonado por turismo também. É neto de Dona Altaísa, né? Então, minha avó já atuava nesse ramo do turismo, fazendo algumas excursões. Eu lembro que eu era muito pequeno. E a minha avó tinha algumas amigas da igreja, ela reunia essas amigas e ia para Monte Sião, né? Cidade famosa aí na questão do vestuário e tudo mais e tal, e ela me levava junto. Então ali naquele turismo ali, né? Eu fui aprendendo um pouquinho, aprendendo até um pouquinho de negociação, tá? Porque chegava lá para comprar as coisas. Então minha avó promovia essas excursões, promove um pouco menos hoje, mas ainda funciona. Então fui picado também pelo bichinho do turismo aí. Ah, é a minha mãe mexer com excursão também. Olha que Temos legal. algo paralelo. Boa! E aí, você falou para mim que você está se especializando em turismo industrial. Aqui em Sertãozinho, você já conhece o nosso turismo industrial? Sertãozinho é uma cidade que eu preciso conhecer, Adriana. A gente ainda tem muito ponto aí para ser conhecido, né? Aqui nós temos a Fenaçucre Agrocana, que é considerada a maior feira do setor sucroenergético e biocombustível, e nós temos muitas usinas que abrem as suas portas, inclusive nós temos o Museu da Cana, que foi uma das primeiras usinas brasileiras, construída pelo Schmidt, que é um museu hoje, fica à disposição para as visitas. Seja muito bem-vindo aqui. Venha esse ano conhecer a nossa Penassucro e também conhecer um pedacinho da nossa história. Nesse turismo industrial, quais as cidades que você já visitou? Conta para gente. Que legal, Adriana. Obrigado pela pergunta. A gente já foi em algumas cidades, né? Sorocaba, por exemplo, Jacareí, e algumas fábricas. Vou citar algumas das plantas que eu já tive a oportunidade de visitar. Algumas delas foi, por exemplo, a Toyota. Toyota é uma referência na área da indústria, o sistema Toyota de produção é uma referência aí para empresários. Então, nessa oportunidade, eu tive o prazer de levar um cliente meu para conhecer os processos industriais da Toyota para ali, né, entender como que era o funcionamento e levar para o negócio dele. Também fiz uma visita na Natura, em Cajamar. Então é uma experiência muito interessante, porque além deles terem um processo de visita que você acompanha a fábrica, depois ele tem uma parte sensorial. Então eles têm um jardim sensorial que você consegue sentir as fragrâncias dos perfumes ali. Então, pensa, você entra no ambiente, ele é todo escuro, todo climatizado, cheio de fragrâncias. Tem uma mesa como se fosse uma árvore, sabe? E aí você vai sentindo os aromas ali. E aí depois tem uma visão do laboratório, de como que são construídas mesmo as fragrâncias. E tem uma característica interessante da Natura, né? Tem a profissão de perfumista. E é uma das mais raras do mundo, assim. Dizem que são, acho que 200 profissionais no mundo que tem uma função assim, sabe, de elaborar os perfumes. E a Natura tem uma profissional exclusiva só para isso. Olha o merchandising. Aqui a gente vai falar alguns nomes de algumas empresas, mas é.
Vai ser um ponto importante. Outra É. também foi a Nestlé, né? Uma visita na fábrica da Nestlé também foi muito legal. A maior fábrica de Kit Kat da América Latina. Então, assim, é uma Você oportunidade. comeu chocolate? Comi e Teve a ganhei chocolate. degustação? Foi Porque muito quando legal. pequena, eu lembro que a primeira visita industrial que eu fiz era na famosa fábrica da Coca-Cola. E aí você vê toda aquela estrutura fantástica, era enorme, aos olhos de uma criança, que ele era perfeito. E você começa a ver, antes de você pegar o refrigerante e tomar, tudo que passa por trás disso. Então, Então, acredito que na fábrica de chocolate é a mesma coisa. também, exatamente. E você vai vendo o processo como ele é construído, né? O legal da visita técnica na fábrica é que depois da visita, né, eles chamam de chocotour. Então, depois do chocotour ali, você pode visitar a loja de fábrica. Então, você tem ali vários chocolates que você pode comprar, né? A um preço muito acessível. Eu saí com uma cestinha cheia de chocolate ali, porque é o preço quase que o preço de fábrica ali, né? Então é muito legal. O bacana de citar dessas visitas, principalmente das alimentícias, é que você não passa pelo processo industrial, né? Você não tem exposição nenhuma ao processo industrial. O processo é muito bem controlado. Eles criaram uma rota mesmo. Então é um caminho mesmo que o visitante faz. Tem umas janelas de vidro, você vai visualizando e aí você consegue ter esse acesso. Tem muitos pontos que a gente chama de pontos instagramáveis, né? Então, assim, tinha um donut, por exemplo, você sentava no donut, tirava foto, tinha uma parte, tem até no meu Instagram, tem uma parte lá que você tem o alpino, então você senta em cima de um alpino mesmo, assim, de chocolate, sabe? Um banquinho com desenho do alpino. Então, tem muitos cantos instagramáveis ali para tirar muita foto. Em Franca, você já veio na fábrica de calçados? E ainda não tive a oportunidade de visitar a fábrica de calçados de Franca. E você aí, na tua região, quais outros locais que você já visitou? Legal. Aqui tem a fábrica da Coca-Cola também, que você citou, então uma visita bem legal. Outra fábrica que eu fui, que foi uma experiência incrível, foi a fábrica da Ambev, em Jaguariúna. Então a fábrica da Ambev, assim, é um desenho à parte. A Ambev é uma produção cervejeira e, por incrível que pareça, não produz só cerveja, tem outras produções também, mas o forte é cerveja. Quando você entra na fábrica da Ambev, você vai para um local chamado tina, né? As tinas é onde é produzido mesmo, ali a fermentação, feito todo o processo. Então é um local bem quente, você entra mesmo ali, tem uma exposição bem interessante. Tem um segredo, se você tem os pinguins que era da Antártica, não sei se você lembra da cervejaria Antártica e tal. Tem, a gente tem o Pinguim aqui de Ribeirão Preto. Olha que legal. E aí o que acontece? Diz que tem uma superstição. Se você vai descer a escada, você tem que passar a mão no pinguim ali, senão dá azar. Oh, meu Deus! Então a gente fez ali a descida e aí a gente passa. A visita da Ambev, ela é mais imersiva. Então a gente passou dentro da onde que correm as tubulações de cerveja mesmo. Assim, você passa dentro da tubulação. Tanto que teve uma hora da visita que você vai num ponto onde eles abrem a parte da cerveja e você consegue pegar um pouco de cerveja para tomar ali quase da fonte, né? Nossa, terrível, né? Saiu de lá assim. Essa visita é horrível. E aí, Adriana, qual que é o ponto que é legal? Nessa visita da Ambev, eles dão um pouco de mosto para a gente poder provar. O que que é o mosto, né? A cerveja tem um processo de fabricação, a parte da levedura, tudo mais e tal. E a fermentação por si só, e aí é onde se produz a parte alcoólica. Mas o mosto, ele é a cerveja antes de ter esse teor alcoólico. Então ele tem um gosto bem característico ali, até meio adocicado. Então é uma experiência bem interessante. É um turismo de experiência, e já não é nem turismo industrial, né? Exato, exatamente. E aí isso é legal porque cria no cliente a consciência, né, dele, do que ele está comprando e de como que é produzido, né? A gente fala muito na questão de reutilização de processos, reciclagem, né? Então hoje em dia você compra uma água ou uma garrafinha de água, alguma coisa, aquilo passou por vários processos industriais. Aí você pega a garrafa, toma água e joga a garrafa fora. Você produz um lixo, né? E isso é muito ruim para o meio ambiente. Então, acho que essa parte da ecologia também, né, desse pensamento sustentável, né, isso é muito importante. Eu já tive a oportunidade de visitar a Feira do Empreendedor.
sei se você já foi. em São Paulo, né? Que São é Paulo. promovido pelo Sebrae. Exatamente, Já lá no fui, São já fez Paulo até uma Expo. palestra lá. Não, lá é incrível. Então, assim, você consegue visitar alguns ecossistemas. Então, para o pessoal, né, que às vezes quer conhecer um pouco mais do próprio estado, eu digo que São Paulo tem uma característica muito interessante. Você tem algumas macro-regiões, Franca, como você citou, na zona de Calçados, né? A gente citou aqui Monte Sião, Jacutinga também lá em Minas. Então, você tem algumas regionalidades do estado que são características de produção. E na Feira do Empreendedor, né, fazendo merchandising pro Sebrae, mas é legal demais, né? E visitas gratuitas, né? Então, a Feira do Empreendedor, para quem está olhando para essa parte turística, também é interessante, até para conhecer novos destinos, né? Então, você pega, por exemplo, Águas de Lindóia, né, aqui no estado de São Paulo. É uma região muito bonita, né? E fica dentro do circuito das águas, não só Águas de Lindóia, como Socorro e outras regiões. Exato, É perfeito, e eu acho que a gente tem tanta beleza para ser mostrada que o exatamente. brasileiro desconhece. Afinal, nós temos mais de 3.000 municípios turísticos. E aí, quantos municípios você já conhece? Pois é, eu devo conhecer algo. Nossa, eu acho que desses 3.000, acho que eu devo estar nem em 2% ainda, viu, Adriano? Temos muito a Estamos conhecer. tentando chegar. João, e você, como? Você falou que teve um pouquinho a ver com a tua avó, que participava dessas excursões. Isso. Quer queira, quer não, para você, você reúne um grupo de pessoas que querem conhecer uma indústria por dentro. Além da curiosidade, o que mais que essas pessoas trazem na bagagem? Boa. Além isso, nossa, que pergunta fantástica, Adriana. Porque não é só pela questão de conhecer o processo, mas a gente tem dentro do negócio em si, né, do empreendedorismo e tudo mais e tal, uma palavra muito interessante chamada benchmarking. O que que é o benchmarking, né? É quando eu olho para um negócio, e daquele negócio eu posso tirar insights para minha empresa. Então, por exemplo, quando a gente fez uma visita na Natura, as pessoas que eu levei não tinham uma empresa de cosméticos. Elas tinham uma outra empresa de um outro ramo, mas foram na Natura para conhecer como era o processo da Natura. E aí, às vezes, numa parte de embalagem lá, tinha um robô específico que ele falou: Nossa, esse robô está fazendo esse trabalho, mas na minha transportadora, por exemplo, eu poderia fazer um trabalho similar. Então, tem essa questão do conhecimento técnico também, né? De descobrir formas de fazê-lo. Então, por exemplo, na Toyota, que eu comentei que foi uma visita bem incrível que a gente fez, tem um processo lá chamado Curicama. E aí, o Curi, né? E aí, o que acontece? As coisas lá são feitas por gravitação para economizar energia. Então, quando eles trazem uma peça, por exemplo, é uma ponte e essa ponte tem uma certa inclinação. Então, quando a pessoa coloca a peça já vai descendo automaticamente por gravidade. O quanto que isso não pode impactar os pequenos negócios, né? Às vezes precisa de uma esteira, uma, alguma coisa assim. Cara, só mudar o nível ali né, do trabalho traz um insight. Então, não só a curiosidade de saber como é feito na Toyota, mas de levar conhecimento para o negócio também, né? E na tua área, você está também como diretor de expansão do quadro social da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, aí de Mogi das Cruzes. O Exato. que que isso impacta na sua carreira? Perfeito. O fato de ser diretor de expansão da Yankee é um ponto bem interessante. A gente está com um programa agora da Yankee Jovem, que é para levar a juventude, né, agora para a engenharia, um mercado importante. Inclusive, a gente está desenhando uma visita para Itaipu, viu? Então, a gente quer também levar o pessoal lá para Itaipu. E isso impacta de forma exponencial, porque estar envolvido, né, na Associação de Engenheiros, trazendo a engenharia para as pessoas, né, não só como turista, mas também como uma forma de carreira. É importante. A gente está com um gap de profissionais na engenharia. Então, as pessoas têm deixado de se profissionalizar. O que que isso impacta, Adriana? Impacta porque sem engenharia, a gente não tem desenvolvimento econômico, né? O país ele precisa se desenvolver economicamente. Para isso, passa pela mão dos engenheiros, né? Todas as dificuldades que a gente tem numa cidade, a gente falou muito de cidades inteligentes no início, né? Passa pela engenharia. E o turismo passa pela engenharia também. É estrutura, é organização, é segurança, eu diria mais. Exato. E é isso que o turista, no final das contas, ele quer, Adriana. Eu quero visitar uma cidade que vai me dar infraestrutura.
Quer ver, por exemplo? Pegamos o exemplo do litoral. Praia Grande, Santos, Cubatão, Litoral Norte, enfim. Chega no final do ano, a gente sabe como que é difícil para a cidade suportar todo mundo, né? Porque praticamente ela recebe 3 vezes mais A do que a sua capacidade. população, né? Exatamente. E não dá para o poder público fazer investimentos para suportar tudo isso e no resto do ano você não tem nada, né? Existem muitas sazonalidades, né? Você pega Campos do Jordão, por exemplo. Cidade que já tive a oportunidade de ir, uma cidade incrível, mas que na temporada do inverno fica sobrecarregada. Então, como que o gestor público consegue olhar para essa cidade, atender uma demanda turística, mas ao mesmo tempo não deixar com que os moradores sofram aquele impacto, né? Eu já tive a oportunidade de morar em Guararema. Não sei se você conhece Guararema, Já ouvi falar. cidade turística também. Recomendo fortemente fazer a visita lá. E em Guararema, nos últimos anos, tinha um evento que era o Guararema Cidade Luz, né? Cidade Natal, e enfim. Então eles enfeitavam muito a cidade, faziam toda uma iluminação específica e tal. O grande ponto é que a cidade é pequena e não comportou o volume de visitantes que tinham lá. E aí os E aí, moradores. o e que os- fazer? Pois é, infelizmente não foi o destino que eu gostaria que tivesse acontecido, mas os moradores conversaram lá com o poder público e eles reduziram o tamanho do evento. Então acabou que ficou ali uma coisa, assim, acabaram tirando um pouco da proporção do evento para não atrair tanto visitante, né? Porque a cidade não tinha estrutura para receber. E Mas não seria mais fácil a população, junto com o poder público, se organizarem para fazer com que cada vez mais ela atraísse mais pessoas? Afinal de totalmente. contas, turismo não gera emprego e renda? Totalmente, totalmente, principalmente para Guararema. Guararema, ela tem uma característica específica porque ela depende 100% do turismo, né, na sua receita ali. Tem alguns royalties que recebe de petróleo, Petrobras, tem alguma coisa nesse sentido, mas a outra receita é turística, é de restaurantes, né? Então, assim, o turismo ele gera negócios, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre o turismo de negócios, que também é uma vertente forte, mas eu acho que é isso que os municípios precisam entender. Hoje, dentro dos municípios, a gente tem alguns municípios com vocação turística, que é super interessante. Tem que ser investido, né? Eu já tive com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, e ele fala muito disso. Criar rotas, né? Quais são as rotas ali pelo Estado? A regionalização, né, dessas rotas. Exatamente. E aí você pode ter um município que às vezes não tem uma vocação turística, mas ele precisa ter atrativo para as pessoas para conhecer aquele município, porque isso traz receita para a cidade, né? Então, muitas vezes, você não necessariamente precisa. E aí eu vou até falar, Adriana, que existem cidades que os próprios munícipes não a conhecem. Sim, eu falo, a gente é turista na própria cidade, porque quantas vezes eu conheço pessoas que ainda não conheceram, por exemplo, o nosso Cristo Salvador. Nós temos um parque ecológico aqui que atrai visitantes de toda a região e o próprio sertanejo desconhece. Então, quer dizer, o turismo ele tem que ser valorizado primeiro pela população, para depois a gente atrair novos visitantes. Exatamente. E como construir uma cidade inteligente, João? Boa, ótimo. Eu acho que assim, a gente passa por um caminho que a gente fala muito de ecossistema, né? Não adianta eu querer que uma cidade tenha uma vocação turística ou desenvolver o turismo naquela cidade se eu não tenho um ecossistema preparado para receber aquela ideia. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de cidades inteligentes, a gente fala muito de economia circular. Então, como que aquela cidade consegue construir um ecossistema que propicie o turismo, mas que no final das contas também dê segurança para quem está vindo turistar, né? Que no final das contas dê uma estrutura para aquela pessoa, que não gere um impacto tão exacerbado nas pessoas que moram naquela localidade. Então, precisa ser uma construção de várias pontas. E isso, Adriana, a gente não pode colocar somente nas costas do poder público. Estamos falando de turismo sustentável e turismo regenerativo, é isso? É isso, exatamente. Porque existe uma. Aí eu coloco o coletivo no centro de tudo isso. Porque eu preciso de ter associações que estão ali.
né, preparadas e dispostas a fazer aquilo acontecer, o poder público incentivando aquilo, conexão com universidade, com escolas. Então, tem muitas escolas, por exemplo, que dentro da própria cidade podem promover a visita dos alunos a alguns lugares turísticos, né? Ô, John, e como convencer o poder público a investir nas associações que existem dentro do município? Porque quando eles abrem qualquer edital, Isso. eles são obrigados a abrir para o Brasil inteiro. E como que eles podem estar apoiando aquela associação local que conhece os desafios, os problemas e também os frutos? Perfeito, Adriana. Esse é um ponto, eu digo que é o calcanhar de Aquiles de muitas cidades. Infelizmente, a gente tem uma cultura de valorizar muito o que é de fora. Sim. Santo de Infelizmente. casa não faz milagre, seria isso? É isso, exatamente isso. Então, e aí isso me entristece, porque muitas vezes você tem bons projetos dentro de casa que seriam muito valorizados por outra pessoa de fora, mas que internamente isso não é valorizado. Então, eu acho que assim, o caminho para isso é que a gente possa fazer trazer bons projetos primeiro para o poder público. Eu acho que aí você tem, existe a parte da política, mas a gente, porque nós estamos falando de política, a gente está falando de gestão pública. Então, precisa de bons projetos, pessoas que acreditem e movimentos. Grande parte das iniciativas que a gente tem hoje, por exemplo, eu estava vendo a história do rodeio, né, de Barretos, né? Como que construíram o rodeio de Barretos e tudo mais, né? E aí foi um grupo de pessoas, acho que umas 20, 30 Independentes. pessoas, os independentes, exatamente. Então, aquilo não partiu do poder público. Foi uma iniciativa privada de pessoas que foi tomando uma proporção tão grande que o poder público falou, agora a gente tem que ajudar porque não tem mais, né? Então, assim, eu acho que parte desse um resultado, né? E que em algum momento aquilo vai ser notório para o poder público a ponto de começar a incentivar. Eu acho que, infelizmente, esse vai ser o primeiro caminho. Que legal. A gente tem muito a trabalhar. É, Qual seria o seu conselho, então, agora, como engenheiro, como aquela pessoa que está envolvida em turismo de negócios, tem experiência, porque já passou também em gestão pública e trabalha na gestão privada, como que a gente pode estar abraçando? Eu falo, o Contour é uma das soluções. Além do Contour, a administração precisa abraçar as associações? Seria isso? é isso. E aí entra num ponto importante, né? A gente na IANC, que é a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi, nós temos um papel fundamental na participação dos conselhos públicos. Então, por exemplo, hoje a IANC ela faz parte do Contur, que é o Conselho de Turismo. Hoje a IANC faz parte do COFAP, que é o Conselho de Patrimônio Histórico e Preservação. Hoje a IANC faz parte do CEMIT, que é o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, da qual eu sou conselheiro. Então, associações, elas precisam integrar o poder público também, né? Na tomada de decisão. O que o poder público muitas vezes precisa para uma iniciativa é lastro, Adriano. Então, qual é o lastro? Estou tomando essa decisão baseado em quê? Em um grupo de pessoas que foram lá e ratificaram que aquela decisão é a decisão mais importante e melhor para a cidade. Então, as associações têm esse papel fundamental de criar lastro para a gestão pública, para a governança, para que as pessoas possam, para que os decisores. Porque pensa, no final das contas, um político não, ele pode até ser um turista, mas ele não é especialista em turismo. Muitas Sim. vezes, infelizmente, a gente tem hoje em cargos públicos, e é uma bandeira que a gente defende aqui na engenharia, né? Os cargos, por exemplo, secretário de obras tem que ser composto por um engenheiro. Preferência, né? É importante que seja. A pessoa até pode ser política, mas tem que ter competência técnica. Então, Sim. um secretário de turismo, minimamente, precisa ser alguém que entenda de turismo, né? Falando agora com o profissional da engenharia, existem assim, a gente sabe que dentro do poder público, nunca o prefeito ele vai agradar 100% da população. Tem sempre aquele lado que é a oposição, e isso faz parte. Até eu acredito que até é uma sementinha para mostrar aonde ele pode melhorar. Mas na engenharia, a gente sabe que nas cidades, e nós já tivemos problemas
com pontes que caíram. Então, aí vem a estrutura, vem falta de manutenção. Mas quando você passa em algumas pontes, John, existe tipo de um vão. Isso. Aquilo ali é problema de construção ou é necessidade para que a ponte funcione e suporte pesos e medidas? Boa, Adriana. Ótima pergunta. Existe o que a gente chama de junta de dilatação. Então, o que acontece? Pensa que se você tem um elemento muito rígido, qualquer pequeno balanço que você tem naquele elemento, ele tende a quebrar. Sim, Então, para que ele não tenha essa quebra, o que é feito? É feito essas juntas, e essas juntas ajudam a fazer uma questão de trabalhabilidade. Então, o concreto, a ponte, ela tem essa junção para ela conseguir trabalhar. Então, você tem um movimento de um veículo, ela vai fazer aquela trabalhabilidade para ela não rachar, para ela não trincar e tudo mais. Isso é previsto, é natural. Então, você passou uma ponte, você sentiu que a ponte está balançando, é, dado alguns casos, natural, normal. e O como problema é quando saber se ela balança não está muito. balançando para Então, cair, John? então, exatamente. Ao longo do tempo, essas juntas de dilatação vão se deteriorando, né? Os calços da ponte vão deteriorando. Então, o que que acontece? O poder público tem que fazer a manutenção dessas pontes. Então, tem que ir lá, tem que revisar, tem que ver se não está acontecendo trinca, fissura, né, rachadura nas pontes. Teve um episódio agora recente assim, tem uns 2 anos, no Maranhão, caiu uma ponte lá, Sim. né? O CREA, por exemplo, foi acionado para entrar com respaldo técnico. Mas por que que aconteceu isso, Adriana? Por falta de manutenção, né? Desleixo do poder público. Então, aí, nesse caso, faltou engenharia, né? Foi Mas prevista uma nesse audição e não foi caso, executada. John, a população ela pode estar tomando cuidado, não olhar aquele vão que tem na ponte, mas se fora dela, no alicerce, Exato. se tem rachaduras. Isso sim é uma consequência de problemas de falta de manutenção. Exato. Agora, esse vão é normal? Seria isso? Essas juntas de trabalho é normal. Agora, por exemplo, se você está na ponte, você está olhando um buraco na ponte mesmo, assim, né, aberto, aí é preciso fazer uma vistoria. Inclusive, aqui em São Paulo, o CREA São Paulo criou um comitê de pontes e viadutos para justamente auxiliar o poder público na tomada de decisão nessas vistorias. Então, estabelece uma câmara técnica que vai fazer uma inspeção na ponte para ver se aquilo está ou não está de acordo com as normas, né? Perfeito. Então, para cada caso específico, tem que estar olhando as normas. Um detalhe que você falou muito legal, Adriana. Às vezes o prefeito tem que tomar decisões impopulares, né? Aonde que uma decisão impopular ela cria lastro e aonde que uma decisão impopular ela acaba tendo um respaldo? Na própria engenharia. Porque nessa decisão, o prefeito não precisa dizer, não sou eu que estou decidindo, é uma norma técnica, Sim. né? Não sou eu que estou falando, é um corpo de engenheiros, é um corpo de especialistas no assunto, muito mais do que eu, que está tomando essa decisão. Então, nessa hora, a engenharia vira uma testa de ferro para o poder público. É um recurso que o poder público deve utilizar, né? E que precisa ser bem Perfeito. usado. Agora, nós estamos vivendo um tempo assim, que eu falo que o turismo, ao mesmo tempo que a gente está abrindo novamente para o período antes pandemia, mas a gente está tendo um desafio enorme que se chama mudança climática. Total. Como os engenheiros estão se precavendo para esses problemas tão grandes que estão Uhum, acontecendo, uhum, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem estrutura total. para coisas como terremoto. Nós não Total. temos estrutura. Recentemente, nós tivemos um problema de ciclone. Como que vocês estão atuando, já que você está dentro da Associação de Engenheiros? Como Isso. que a associação ela está tomando cuidado para correr contra o tempo? Perfeito, Adriana. E assim, esses fenômenos, eles não param por aí. A gente teve recentemente um problema no Rio Grande do Sul, né? Enchentes, uma catástrofe que aconteceu lá, todo mundo é recente lembra. Teve um episódio também em São Sebastião, teve um episódio também no litoral, onde teve aquele incidente.
Então, assim, são fenômenos que não são isolados e, infelizmente, vão continuar acontecendo, E né? agora E está por- com mais frequência, né, John? Exatamente, esse é o grande problema, né? Com o advento da mudança climática, o que a gente antigamente via, nossa, chuvas torrenciais, né, acaba acontecendo com cada vez mais frequência. E isso impacta a cidade, impacta o turismo, sem dúvida. Por quê? No final das contas, todo aquele impacto para o comércio local, né, todo aquele impacto para realmente incentivar a população a ir para aquele local. Então, existe um problema gigantesco. Como que a engenharia consegue trabalhar isso? Dois pontos importantes. Primeiro é o diagnóstico, né, das regiões com potenciais riscos. Quando você faz um diagnóstico, um levantamento e entrega para o poder público um material técnico para a solução, aí é um caminho. O segundo caminho é a atuação direta mesmo dos profissionais, né? Então, assim, precisa ter um investimento público. A gente fala muito do poder público, mas assim, também alguém que tem um comércio. Às vezes você tem hotéis. Privado, né? Eu acredito que é os É, ambos trabalhando em exato. sintonia. Por exemplo, você pode ter um hotel, por exemplo, tem alguns hotéis que você vai visitar, alguma coisa assim, sem estrutura, você vê uma rachadura no teto do hotel, né? Nós estamos enfrentando aqui em Ribeirão Preto com a catedral. Por exemplo, a catedral ela é centenária e Uhum, ela está passando por um pedido de socorro urgente, porque se você vê as uhum. rachaduras dela, se o poder público com os empresários local não se mobilizarem, e isso urgente, ela corre o risco de cair. E sabe qual é o maior problema? Não é o deterioramento do elemento, da fachada ou alguma coisa nesse sentido. O maior problema, Adriana, são as vidas que correm perigo. Sim. Porque numa dessa, desplaca da fachada lá do empreendimento alguma peça e cai em cima de um turista, Morre. alguém venha a falecer, olha como isso vai repercutir negativamente, né? E nós tivemos recentemente um caso, se eu não me engano, em Salvador. Foi exatamente da Basílica lá, né? Eu não sei se foi uma basílica ou uma igreja, alguma coisa nesse sentido, que aconteceu mesmo, caiu, né? Sim. Uma parte do empreendimento lá. E aí, assim, olha só a importância disso, das comunidades, das empresas, muitas vezes. Olha um recurso que a gente pode ter. Já ouviu falar dos naming rights? Naming rights é quando uma empresa compra o direito de nome de algum lugar. Então, no centro de São Paulo isso tem muito. Tem Seria as um patentes? é meio parecido. Mas É. sabe o estádio do Morumbi, que é do São Paulo? Foi comprado lá pela Bis, aí colocaram lá. Você é São Paulino, né? Não, não fiz isso, não, mas eu sou corintiano. Ah, tá. Então tá bom. É Falamos a mesma melhor. linguagem. Vou falar do Corinthians também, a Neoquímica Arena, né? Neoquímica é uma empresa de medicamentos. Então, assim, esses name rights, por exemplo, você vai nas estações de trem, de metrô aqui de São Paulo, da capital, então você vê algumas, Saúde Ultrafarma, né? Algumas estações com nomes. Olha a importância em Ribeirão Preto, por exemplo, de você unir o poder público com uma empresa privada da região, adotar a catedral, por exemplo, né, e colocar lá um name rights, por exemplo, ou alguma coisa assim, ou uma concessão de explorar um pequeno espaço. Templo religioso é um pouco mais complexo, mas de um parque, por exemplo, explorar um espaço comercial ali para criar uma praça de alimentação ou alguma coisa assim nesse sentido, e a empresa puder usufruir daquele espaço como merchandising, como marketing, mas investindo também financeiramente ali naquele espaço. Seria o famoso plano PPP? Exatamente. Ok. Exatamente. É uma participação público-privada. Porque, por exemplo, o poder público tem capital? Tem, mas a gente sabe como que é oneroso e como que é difícil você gerir capital público, né? Porque às vezes, por exemplo, aconteceu uma catástrofe, o poder público não previu aquilo no orçamento. Tá fora do orçamento. Como que você vai injetar um dinheiro que você não previu que você ia usar? Né? E Ok. entra tudo o poder privado, injetando um capital a mais, adicional, um recurso extra para o município, né? Que aí ele pode investir diretamente aí na manutenção, na fachada, em qualquer outra questão. E a empresa se beneficia disso também. O empresário, no final das contas, que visa o lucro, não é mentira, ele vai se beneficiar, ele vai lucrar em cima disso também. Né? Eu acho que é uma via de ganha-ganha. Muito bom. Nós começamos falando de John Jones, que ninguém conhecia aqui na nossa região, mas é uma pessoa que tem o expertise. A gente está vendo que você tem
conhecimento não só na área pública, mas também na privada. Começamos a falar de turismo industrial, turismo de negócio, e passamos a mostrar a responsabilidade social e ambiental, não só do poder público, mas também dos empresários. E o turista entra também nessa Nessa linha, equação. porque é ele que pode falar e mostrar, olha, aqui precisa disso, ali precisa de outro. E aí a rota do turismo chegou para a união de tudo isso. Eu te agradeço imensamente. Ah, e gostaria de saber como você conheceu a rota do turismo, John? Muito bom, Adriana, que legal. Assim, eu apaixonado por turismo, fiz algumas pesquisas, né? A gente está em grupos similares do WhatsApp, então, grupos de negócios. Inclusive, esse é um ponto importante que eu deixo de dica aqui para o pessoal também da Rota do Turismo, né? Eu acho assim, quando você vai visitar um local, se envolva na cultura daquele local, tenha experiências, conecte com pessoas, né? A gente fala muito de networking aqui no meio empresarial. Então, assim, tenha um network bem aflorado, né? Porque é essas conexões que vão te levar a novos passos, novos horizontes, né? Então, foi uma conexão bem incrível que a gente teve ali por intermédio do grupo. A gente comentou um pouco da possibilidade dessa entrevista e foi sensacional. Eu agradeço o espaço e a oportunidade. Fico feliz, te agradeço pelo teu tempo, pela sua dedicação. E eu falo, a Rota do Turismo está aqui para ajudar o pequeno, o médio, o grande. Somos todos unidos e todos buscando um turismo sustentável, regenerativo e que gere emprego e renda para todos os municípios turísticos. E olha, são mais de 3.000 municípios. Imagina quanta geração de emprego a gente pode estar ajudando. Muito obrigada, John. Desejo uma carreira brilhante para você. Conte sempre com a Rota do Turismo. Obrigado, Adriane, e parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Obrigada. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.